Vou mostrar aqui para vocês o corte de uma calcinha no tamanho G, certo? Que veste de um 42 até um 46, legal. Trabalhando com essa renda, que é uma renda com lycra, uma renda bem apropriada para fazer a modelagem de calcinha. E ela é muito fácil de encontrar em qualquer armarinho ou em qualquer loja que vende artigo de aviamento para costura. Ela é muito simples. Então o que é que acontece? Eu vou cortar aqui esse tamanho de 40 centímetros. O tamanho da renda vai ter 80 centímetros. Então eu vou precisar de dois cortes de 80. De 1,60 m dessa renda eu vejo que ela estica bastante, ó. E é muito simples para a gente montar a calcinha. Eu vou pegar essa renda de 80 centímetros, dobrar no meio, dobrar no meio. Vou colocar uma renda em cima da outra, simples assim. E aqui eu vou medir 5 centímetros e nessa parte aqui de cima eu vou medir 20 centímetros. E o único trabalho que eu vou ter é fazer esse cortezinho aqui, ó. Eu fiz esse cortezinho aqui em arco. Quando eu desdobrar a renda, você vai entender que a calcinha já está feita de um lado para o outro. Já está feita a calcinha no corte. Se daqui, eu ainda consigo fazer a parte do peito da blusa. Daqui. Ideia. Ainda vou aproveitar tudo, tá? Ó. Isso. Vai ficar lindo, massa mesmo. Aqui, seguindo aqui a parte prática para costura. Dobramos a renda, então fizemos o corte, como eu mostrei no vídeo anterior, e agora eu vou fazer a costura. Ou seja, vou separar essa parte, que foi a minha sobra, que eu ainda vou utilizar para fazer a parte do sutiã da renda, tá? Então vou aproveitar isso aqui, porque não vai se perder nada. E para montar a calcinha é muito simples. Eu vou abrir a renda, colocar o lado certo para cima, e a outra parte, o lado certo, para baixo, para que elas se encontrem assim, ó, fazendo essa curva. E agora eu vou passar uma costura deste lado e uma outra costura do outro lado. Então, seguindo aqui a máquina, ó, vou fazer aqui na máquina de overlock, vou utilizar uma máquina de overlock, mas se eu não tiver a máquina de overlock, eu posso usar uma máquina doméstica, fazendo o zigue-zague com ponto pequeno, ponto 1,5 ou ponto 2. Então eu consigo fazer essa mesma situação daqui, ó. Vou fechar a peça, fechar um lado. Agora vou fechar o outro lado com duas costuras. Fechei um lado e o outro. E agora simplesmente eu vou fazer isso, ó. Vou pegar a calcinha e vou fechar a parte do fundo, igualar um lado e agora igualar o outro. E aqui eu vou passar a costura. Chega, é engraçado porque é muito fácil de fazer, minha gente. É muito fácil. Terminei a costura, eu vou passar isso aqui numa velinha, tá? Para não desfiar. Nesse caso aqui eu vou cortar só para mostrar a estética da peça. E agora a gente vai desavessar e tá pronta a calcinha. E bora ver se ela estica, se ela é funcional. Puxa lá a parte do fundo pra gente ver. Ó, super funcional a calcinha, tá? Para deixar o fundo forrado, tá? Então você vê, ó, ela tem uma aderência muito massa e ela veste muito bem porque a renda é larguinha e ela é muito confortável. É verdade. Muito confortável. Então, ó, montei aqui, não montei a parte da calcinha. Que lindo. Tá pronto. Gostei. Bora montar a parte do Sutiã. A sobra do tecido que ficou da calcinha, eu vou simplesmente pegar essa parte aqui, ó, essa parte, e fazer esse corte aqui para chegar nesse resultado. Eu preciso que elas façam essa curvinha aqui, tá? Então eu ainda posso até deixar mais curvadinho um pouco. E agora ó, eu vou fechar um lado e outro, lado certo
Vou juntar essa parte com essa. Eu vou costurar. Eu vou simplesmente fazer isso, ó. Vou juntar esse lado. E aqui eu vou passar uma costura. Já seria, vem cá, minha flor. Já seria a parte, ó, segura aqui em cima, tá? Como ela tem busto, ó, a gente vê aqui, ó, que adequa perfeitamente. Tá certo? Então aqui, ó, se ela segurar mais aqui um pouquinho, aqui em cima, aqui eu usaria um elástico. Por que um elástico com acabamento na ponta? Porque a lingerie precisa ter essa cedência no corpo, tá? Então por isso que eu tenho que trabalhar sempre o material aqui estica, mas se eu olhar bem aqui, ó, montar uma parte, isso aqui é a base para fazer biquíni. Aí no caso, Tá? Essa é a base para fazer biquíni.